completa, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bom estar na casa de Deus. Cultuar a Ele, exaltar, glorificar o nome dEle, pois somente Ele é o único digno de honra, de adoração. Quantos estão felizes por estar aqui? Aleluia. Quero que você abra a sua Bíblia. A Lívia vai colocar ali pra gente. No Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. A partir do versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler todos juntos. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada, mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus fale aos nossos corações nessa noite. Aleluia. Aqueles que estão fazendo a leitura diária, um dia desses passaram por esse texto. E no dia que eu li esse texto, quando eu terminei de ler, eu mandei uma mensagem para o meu pai, pastor Daud. Já com o que eu entendi, o que eu compreendi dessa passagem, e já queria trabalhar uma mensagem em cima dela. E hoje eu quero que você fale para o irmão que está ao seu lado assim: emprestar a Jesus garante um maior rendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje você, todos aqueles que têm conta bancária, os variados aplicativos de banco, tem sempre ali uma opção de você investir. E ali quando você investe, na verdade você está pegando o seu dinheiro e emprestando para o banco fazer alguma ação que vai fazer aquele teu dinheiro aumentar. E ali quando você faz o investimento, os bancos eles colocam ali a taxa que o teu dinheiro vai crescer, a taxa em porcentagem.
E nessa noite, Jesus ele não quer o teu dinheiro, mas Ele quer algo seu emprestado. E quando nós emprestamos algo para Jesus, Jesus ele garante um rendimento que está acima da poupança, acima do CDB, acima de qualquer plano de investimento que você possa fazer nessa vida. O rendimento que Jesus ele tem para aqueles que o emprestam algo é sempre maior. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse texto ao qual nós lemos aqui, ele tem, em algumas Bíblias, ele tem ali o título, a epígrafe de Pesca Maravilhosa, ou Jesus chama os seus primeiros discípulos, e variados. Então nós vemos que Jesus, ele estava à beira do lago de Genezaré, que também é chamado na Bíblia, em outros textos, de Mar da Galileia. Nós já estudamos aqui acerca do Mar da Galileia, que na verdade ele é um lago. Então ali, Jesus estava mais uma vez à beira daquele lago. Então, nesse texto ao qual nós lemos, nós vamos ver pelo menos 3 ações de Jesus. Primeiro, Jesus ele estava ensinando a multidão. Por onde Jesus passava, ele realizava sinais, prodígios e maravilhas, mas ele também buscava ensinar acerca do reino para aqueles que o seguiam. Segunda ação de Jesus nesse texto, ele age com o seu poder e proporciona àqueles pescadores uma pesca maravilhosa. Uma pesca que eles jamais tinham presenciado. E por último, Jesus, nessa mesma passagem, ele escolhe os seus primeiros discípulos. Foi ali que Jesus escolheu os seus primeiros discípulos. Amém? Então, Jesus, através dessa passagem, ele revela o chamado da obra que ele tinha a realizar nesse mundo, e ele revela aqueles homens pescadores que estavam ali, o ministério que ele tinha a entregar às suas mãos, que era o ministério de ganhar almas para o reino de Deus. Então, quando nós emprestamos o nosso barco para Jesus usar, a pesca, ela torna-se maravilhosa. Ela torna-se algo maravilhoso. Então, nessa noite, permita que Jesus, ele entre em sua vida e tome emprestado algo seu, porque o resultado é sempre maravilhoso. Então nós vemos aqui no início desse texto que existia ali uma multidão sedenta pela palavra. É algo diferente. Uma multidão que estava sedenta pela palavra. No versículo 1 que diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Ou seja, a multidão ela estava aqui com uma sede pela palavra que era imensurável. Porque eles estavam ali apertando Jesus. Ei, Jesus, e aí, vai falar nada não hoje? Ei, Jesus, e aí, como é que vai ser? O Senhor não vai trazer nenhuma mensagem do reino? O Senhor não vai falar nada para nós hoje? Eles estavam ali realmente apertando, pressionando, para que Jesus falasse algo acerca do reino de Deus. Então, só que, se nós analisarmos a multidão, nos outros episódios em que essa mesma multidão, talvez não a mesma, mas outras pessoas que estavam sempre acompanhando a Jesus, mas é possível que essa multidão que estava nesse lago, hoje, nessa passagem no lago de Genezaré, foi uma multidão que vinha acompanhando a Jesus desde Nazaré, desde Cafarnaum, cidades que Jesus passou anteriormente. Então essa multidão ela vinha seguindo a Jesus, só que quando nós analisamos os textos anteriores, mostra que essa multidão que estava acompanhando a Jesus, ela teve um sinal de amadurecimento.
essa multidão, ela teve um sinal de avivamento após conviver com Jesus, seguindo a ele por algum tempo. Mas por que isso? Porque na época em que Jesus iniciou o seu ministério, ele realizava muitos prodígios, sinais, maravilhas, curas, milagres. Então, a multidão que buscava a Jesus inicialmente, ela buscava apenas pelos milagres que ele realizava. Eles iam atrás de Jesus, Senhor, estou aqui com a minha filha, cura minha filha, estou aqui, o meu amigo aqui é aleijado, cura meu amigo. Eles iam atrás de Jesus apenas em busca de cura, de milagres. Quando a gente lê o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 2, ele diz: e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. A multidão, depois, ela deixou de buscar Jesus pelos sinais que ele fazia e buscava pelo pão que perece. Quando Jesus estava ali no deserto e ele realiza aquele grande milagre da multiplicação dos pães e peixes, aí a multidão começou a seguir Jesus porque ia ter comida, bastante comida, comida em abundância. Porque no texto da multiplicação fala que eles comeram e se enfastiaram. Sabe, aquela pessoa que vai para comer e come o máximo que ela puder. Eles se enfastiaram e sobrou muito cesto. Ou seja, onde Jesus estava, tinha abundância de pão. Não apenas o pão vivo que desceu do céu, mas também o pão, esse pão que nós nos alimentamos, que é um pão que perece. Se você deixa o pão ali no saco por alguns dias, você vai ver que ele vai se estragar. Tá? E no mesmo Evangelho de João, capítulo 6, Jesus ele fala: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então aquela multidão que o seguia para os milagres e maravilhas, depois ela passou a seguir pelo pão que perece. Mas nessa passagem no Evangelho de Lucas, a multidão já está amadurecida. Eles não estão mais ali clamando a Jesus por cura. Eles não estão mais ali clamando a Jesus por comida. Eles falam: Senhor, queremos ouvir tua palavra. Queremos ouvir tua palavra, queremos a tua palavra. Cadê? O senhor vai começar o sermão que horas? Estamos aqui já esperando. E eu acho que, não sei se você já foi num show, que tem ali o palco. À medida que as pessoas vão chegando no local daquele show, quem está lá na frente vai ficando cada vez mais espremido. E se você quisesse tentar sair de lá, não tem mais como. Ou você vai para cima do palco, ou você tem que ficar ali até o show acabar. Até o evento acabar. E a multidão foi comprimindo Jesus, comprimindo, até que ele toma uma decisão. Não, eu vou sair daqui dessa praia, dessa terra, e vou para um lugar melhor, onde, já que esse povo quer realmente me ouvir, então eu vou sair daqui e vou tomar uma outra atitude. Então, aquela multidão, elas estavam ali sedentos pela palavra de Deus. Foi isso que Jesus despertou nas pessoas. Quando você vem à igreja, quando você vem à casa de Deus, você não deve vir aqui apenas: Senhor, eu vim aqui para receber minha bênção. Eu vim aqui para receber minha cura, o meu milagre. Venha com a prioridade de buscar a palavra de Deus. Porque é a palavra que nos transforma, que nos alimenta, que nos vivifica. E através da palavra de Deus nós somos abençoados. Quando nós buscamos a palavra de Deus, nós somos abençoados. É isso que o Salmo 1 fala. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e medita na sua lei dia e noite. O Senhor falou a Josué 1:8, não aparte da tua boca o livro desta lei. Então, fazendo assim, prosperarás o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, quando você prioriza a palavra de Deus, as bênçãos do Senhor, elas vêm junto.
elas acompanham aquele que busca aprender a palavra de Deus. O Senhor, ele fala isso em Deuteronômio 28, se atentamente ouvires os meus mandamentos. Então, busque sempre em primeiro lugar a palavra de Deus. Então, aquela multidão, elas estavam sedentos pela palavra de Deus. Então, nós vemos aqui, nessa passagem, o desfecho de uma pesca mal sucedida e desgastante. Após Jesus está sendo comprimido pela multidão, no versículo 2, ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Então, como a multidão estava o comprimindo, ele então viu ali, opa, tem 2 barcos ali. Tem ninguém, eu vou pegar esse barco emprestado. Acho que ali vai ser um bom palco, um bom púlpito para a multidão poder me ouvir. Então, Jesus, ele observou alguns sinais naquela ocasião. Tinham 2 barcos encostados na beira da praia, e os pescadores estavam ali próximos, lavando as suas redes. Isso significava uma pesca mal sucedida. Os barcos estavam parados. Os pescadores estavam lavando as suas redes. E no versículo 3, no versículo 5, eles falam: Senhor, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Imagine, um pescador que ele vive daquilo dali. Aqueles que gostam de pescar, aqueles que sabem pescar, sabem que o melhor horário para pescar não é à noite, irmã Dona Raimunda. É à noite, de madrugada, manhãzinha. Porque os peixes estão dormindo, aí a gente pega de surpresa. Não. É porque justamente eles saem em cardumes à noite. Então, aqueles homens passaram a noite inteira no mar e não pescaram absolutamente nada. Imagine o cansaço que eles estavam, a preocupação que eles estavam, porque era daquilo que vinha a subsistência deles. Eles eram pescadores. Eles tinham que alimentar suas famílias daquele trabalho. Então, eles estavam desgastados, cansados e preocupados. E Jesus, ele viu isso. Então, Pedro fala a Jesus: Senhor, nós pescamos a noite inteira e nada nós apanhamos. Então, no mínimo, aquela pesca ela foi desmotivadora. Eles estavam sem motivação nenhuma. Talvez eles estavam ali a noite toda trabalhando, aí jogava a rede. E pegou alguma coisa? Não, aqui nem uma piabinha. Aí jogou do outro lado. E vai, puxa, veio alguma coisa? Não, veio só a alga. Então eles estavam ali desmotivados, cansados, sem perspectiva de continuar, e a vontade que eles tiveram era de chegar e realmente desistir. E eles já estavam realmente desistindo, porque eles encostaram os barcos na praia e estavam lavando as redes. O pescador, ele só lava a rede após terminar a pesca. Então, só que quando eles estão naquela praia, eles observam algo diferente. Eles têm uma surpresa. Jesus estava na praia. Jesus estava na praia. Aquele que até o vento e o mar obedece, estava na praia. O Filho de Deus estava na praia. Então Jesus, no versículo 3, ele entra num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então se sentou e do barco ensinava ao povo. Então Jesus, ele toma emprestado o barco de Simão Pedro. E ele afastou aquele barco da praia, justamente para poder pegar
um ângulo maior da multidão que ali se encontrava, e começou então a falar à multidão. Começou então a pregar. Jesus, ele entrou no barco de Simão, mas tinha outro barco, né? O texto fala que tinham 2 barcos. Mas Jesus, ele sabia o barco certo a entrar. Porque tudo aquilo ali que estava sendo realizado, no final, tinha um propósito. Então Jesus poderia ter entrado no outro barco, mas o propósito que ele tinha naquela tarde, naquele dia, era com Pedro e os demais que estavam com ele. Então, Jesus entrou naquele barco. E ali, Jesus, ele tomou emprestado e começou então a falar. E falou à multidão que estava sedenta pela palavra. Então, nesse texto, se nós analisarmos bem, quando na vida algo não estiver dando certo, empresta o teu barco para Jesus usar. Aqueles homens, eles estavam cansados, entristecidos, talvez até com raiva, porque Pedro, ele era um homem sanguíneo. Talvez Pedro devia estar ali estressado. Mas Jesus chega, ei, presta o teu barco aí. Ele poderia falar, não, sai daqui, ó. A gente trabalhou a noite toda, foi um fracasso, um caos, a gente vai só guardar os barcos e lavar as redes. Mas não. Ele emprestou o barco a Jesus. E Jesus ainda pediu algo, ei, eu estou aqui no barco, mas afasta um pouquinho para mim, para melhorar aqui o ângulo. Aí Pedro deve ter pensado, rapaz, que audácia, está pedindo o meu barco e ainda quer que eu reme até ali para melhorar a fala. Mas ele fez tudo de bom grado, não questionou, não reclamou. Então, quando na vida nós temos várias tentativas de fazer algo, mas não temos sucesso, não temos êxito, significa que chegou a hora de nós emprestarmos o nosso barco para Jesus comandar. Jesus, ele quer estar na direção do teu barco, no comando do teu barco, e é necessário. Então, sempre que você empresta algo para Jesus, para Deus, você ganha um maior rendimento. E na Bíblia esse não é o único exemplo disso. Quando nós observamos a história da viúva que tinha perdido tudo, e ela só tem um pouco de farinha, um pouquinho de azeite para fazer uma última mistura para ela e seu filho comerem e depois morrerem de fome. Aí chega o profeta Elias, ei, faz aí uma comidinha aí para mim, um bolinho. Aí ela, poxa, Senhor, mas aqui o que só tem para mim é só para eu e meu filho a gente comer pela última vez e vamos morrer, vamos nos entregar à morte. Aí Elias fala, moça, faz um bolinho para mim. Faz um bolinho para mim, eu sou o profeta de Deus, faz um bolinho para mim. Aí ela, tá bom, vou fazer. Aí fez o bolinho. Aí ele fala, então agora você vai lá, pega as vasilhas, que a bênção de Deus chegou a essa casa. E foi tanto o azeite, a farinha, que não faltou mais, e eles tiveram subsistência, porque ela emprestou aquilo que ela tinha para Deus. Então aqueles homens emprestaram algo para Deus. Então, no versículo 4, ele diz assim, quando acabou de falar, Jesus primeiro, ele cumpriu o propósito que ele tinha com a multidão. Ele tomou emprestado o barco, cumpriu o propósito que ele tinha com a multidão. Ele falou à multidão aquilo que precisava ser falado. Agora, multidão, tchau. Agora eu vou para a minha outra parte do propósito de hoje. E ele fala a Simão, no versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão,
vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para pesca. Então Jesus ali, ele deu 3 comandos àqueles homens. Primeiro, afasta o barco para as águas mais fundas. Afasta o barco para as águas profundas. Então, eles afastaram, foram para as águas que estavam mais ao mar alto. Isso significa, Jesus, ele mostra àqueles homens que muitas das vezes é necessário nós sairmos das águas rasas para nós vivermos o extraordinário de Deus na nossa vida. Quando nós vemos a visão do profeta Ezequiel no templo, em que ali ele viu as águas que davam nos artelhos, nos joelhos, nos lombos, que cobriam, e que a outra parte que só dava para ir a nado. Aquilo ali mostra que a nossa vida com Deus, nós não podemos ficar na superficialidade, nós não podemos ficar no raso. A cada dia nós precisamos ir além, buscar mais intimidade e profundidade com Deus. O milagre, ele não acontece no raso, o milagre, ele acontece nas águas profundas. E aqueles homens pescadores, eles ouviram a ordem de Jesus e foram então para as águas mais profundas. E ali, Jesus falou: lancem as redes ao mar. Aí, a primeira vez no texto em que Simão, ele responde a Jesus: Senhor, nós pescamos a noite toda. Pescamos a noite toda, Senhor, e não pegamos nada. Não pescamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Pedro poderia simplesmente falar: cadê tua carteirinha de pescador? O que o senhor sabe de pesca? O senhor chegou aqui do nada, pegou meu barco emprestado e agora o senhor quer me ensinar a pescar? Ele poderia ter feito assim. Mas Pedro nem conhecia ainda a Jesus. Mas quando Jesus fala a ele, lança as redes, ele diz: mestre, porque o senhor está mandando, eu vou lançar as redes. Sabe por que ele chamou de mestre? Porque quando Jesus está no barco, o timoneiro, o pescador-chefe, ele se torna um simples marinheiro. Quando Jesus ele está no barco, o doutor da lei, ele torna-se um discípulo. Quando Jesus ele está na ocasião, aquele que é professor, ele torna-se um mero aluno. Quando Jesus ele está, o pastor, ele se torna uma ovelha. Então, aquele homem, ele reconheceu quem estava no barco dele. Não era qualquer um, era Jesus. Era Jesus. Então, ali, ele fala: mestre, se o senhor está mandando, eu vou jogar a rede. Deixe nessa noite Jesus ser o mestre do teu barco. Deixe Jesus comandar a tua vida. Quando Pedro ouviu o comando de Jesus, ele falou: Senhor, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas eu vou lançar a rede. Então, muitas das vezes, quando Deus te der uma direção, não questione. Apenas faça o que Deus está te mandando. Não questione, apenas lance a rede ao mar. Não murmure, apenas lance a rede ao mar. Não duvide, apenas lance a rede ao mar. Aqueles homens, eles não duvidaram. Eles de fato creram naquilo que Jesus mandou. Não lance confiando na tua experiência. Não, eu sou o melhor pescador. Lance confiando na provisão de Deus. Lance sobre a palavra dele. Não lance confiando no tempo de crente que você tem.
Tem gente que se confia no tempo de crente que ele é, pela fé. Não, eu já li a Bíblia 1.957.000 vezes. Você pode ser crente há muito tempo, mas é sempre sob a palavra de Deus que um milagre vai acontecer. É sempre na provisão dele. E nesse texto nós vemos então que emprestar a Jesus o barco garante um maior rendimento. Eles ouviram a ordenança de Jesus. E quando nós atendemos, nós ouvimos a ordem de Jesus, a obediência, ela produz resultado. No versículos 6 e 7 diz assim: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. O primeiro resultado da obediência à palavra de Jesus é muito peixe na rede. E o segundo resultado da obediência à palavra de Jesus é muitos peixes no barco. Tem uma diferença entre o peixe na rede e o peixe no barco. O peixe, enquanto ele está na rede, ele fica ali lutando para tentar escapar. Quem já assistiu aqui Procurando Nemo, já viu aquela cena dos peixes lá, continue a nadar, e eles ali tentando de toda forma escapar, porque era pesca de arrastão, era dessa forma que esses pescadores aqui pescavam. Então, enquanto o peixe está na rede, ele pode escapar, mas depois que ele está dentro do barco, aí já não tem mais escapatória. E o texto fala que eles pegaram muitos peixes nas redes, e eles jogavam aqueles peixes para dentro do barco, e chegou um ponto que tinha tanto peixe dentro do barco e tanto peixe na rede, que aqueles barcos iam naufragar. Aí Jesus, creio que ali no momento ele fala, não, tá bom, já tem peixe demais, já deu, já está tudo certo. Então, sabe o que isso significa? Muitas das vezes, num culto como esse, ou num culto ao ar livre, muitas almas se rendem ao Senhor, mas poucas permanecem na igreja. Nós fizemos um culto ao ar livre na casa do irmão Jailson, onde 2 almas se renderam. Eles não vieram em nenhum culto aqui, depois do que aconteceu. Só a menininha veio uma vez e sumiu. Então não adianta simplesmente sair com a pesca de arrastão, se a gente não traz os peixes para dentro do barco. Ah, eu pesquei um monte. Sabe aquele pescador que quando vai pescar fala, eu pesquei um monte de peixe, mas aí abre a caixa térmica, a caixa de isopor, tem só 2 lá dentro. É aquele pescador, pregador que fala, não, eu já ganhei 1 milhão de almas para Jesus. Mas cadê as almas? Onde estão? Estão trabalhando para o reino? Estão fazendo algo para o reino? Então é necessário trazer os peixes para o barco. É onde eles devem estar. Então, quando você obedece às palavras de Jesus, terá peixe na sua rede e principalmente terá peixe no seu barco. Aleluia. E no versículo 7 fala que e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco. Lembra que no início nós lemos que estavam 2 barcos na praia? Então eles fizeram sinal aos companheiros lá do outro barco. Ei, vem ajudar a gente. Vem ajudar porque aqui a pesca está maravilhosa. Eu nunca vi tanto peixe na minha vida. Eu acho que aqueles homens ficaram tão maravilhados com aquela cena, com aquele episódio. E eles falaram, vem, porque tem muito peixe. Eu trabalho tantos anos aqui nesse mar e eu nunca vi tanto peixe na minha vida. Aí vem aquele outro barco para ajudar. Então, quando nós obedecemos a Jesus,
todos os barcos vão ser cheios. Não precisa haver briga por causa de peixe. Ou seja, ninguém precisa pescar no aquário do outro quando você pesca ao mar alto. A igreja, ela precisa ir por mar alto para anunciar a palavra. É muito fácil você ir numa outra igreja e tentar pescar, fisgar de lá os crentes que estão ali. Tem muitas igrejas que fazem assim. Mas a ordem de Jesus foi: vão para o mar alto. É lá que tem muito peixe precisando de um barco. E no versículo 8 diz assim: vendo Simão, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Porque o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Depois de um resultado como esse, de uma pesca tão maravilhosa como essa, não tinha como Pedro realizar outra coisa a não ser se prostrar diante de Jesus, adorar a Jesus. Não tinha como ele realizar outra coisa. Não tinha como ele não ficar espantado com aquilo que acabou de acontecer ali. Ele se prostra a Jesus em sinal de gratidão pelo milagre que havia acontecido naquela tarde. O desejo de Jesus é de transformar pescadores de peixe em pescadores de almas. E no versículo 10 ele fala: de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Agora, Jesus ali, ele revela o seu real propósito de todo aquele dia. O real propósito de Jesus estar ali, com aquela multidão, o propósito que ele estava ali naquela tarde era de buscar os seus primeiros discípulos. E ali, este sim foi o verdadeiro motivo de Jesus ter subido no barco de Pedro. O motivo era de transformá-lo de um simples pescador de peixes para um grande pescador de almas. E assim ele o fez. E Pedro, ele foi um dos discípulos mais fervorosos. Quando nós lemos em Atos capítulo 2, nós vemos ali a pregação de Pedro, onde ele fala: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. E naquela pregação de Pedro se converteram mais de 3.000 pessoas. Ou seja, aquela tarde, o propósito de Jesus é porque ele já sabia que Pedro seria um dos discípulos mais usados na pregação do Evangelho, e ali se converteriam milhares de pessoas, através daquele homem que era um simples pescador. Porque Deus, ele não enxerga como nós enxergamos. Deus, ele já vê hoje, mas ele também já vê o futuro lá na frente. Então, os pescadores, eles entenderam o propósito de Jesus. Porque no versículo 11, o texto diz: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O propósito de Jesus, aqueles pescadores, eles responderam a Jesus com 3 ações. Eles levaram os barcos para a terra. Isso significa que aquilo que Jesus ele começou, ele finalizou o propósito. Porque no início do texto ele pede para eles tirarem os barcos da terra, se afastar um pouco para ele pregar e depois ir ao mar alto. Agora eles voltam novamente para a praia e ancoram ali os barcos. Eles deixaram tudo. Ou seja, eles se desapegaram de todos os bens materiais, da vida que eles tinham, da profissão, do meio de subsistência que eles tinham.
deixaram tudo, não se importaram. E a outra ação, eles o seguiram. Isso significa, irmão, renunciar a nossa vida para seguir o chamado que Jesus tem para nós. Porque Jesus ele fala, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Aqueles homens renunciaram à vida que eles tinham e decidiram seguir a Jesus. A nossa oração nessa noite, a oração que nós precisamos fazer, é que nós tenhamos sede pela palavra, da mesma forma como aquela multidão, que apertava Jesus, não para ser curada, mas para ouvir a palavra de Deus. É que em meio a uma pesca sem resultado, eu possa emprestar meu barco para Jesus se utilizar dele. É que eu possa obedecer a todos os comandos de Jesus, me afastar da terra e ir para as águas profundas, que é onde o milagre acontece. E que eu possa ali nessas águas profundas obedecer a ordem que Jesus está me entregando. Porque a obediência a Jesus, ela traz resultados. O real propósito de Jesus é que eu não foque apenas na pesca que está ali acontecendo, mas o chamado que ele convocou a mim. Porque aqueles discípulos pescaram muitos peixes. Mas e agora? O que aqueles peixes ficaram no barco? Porque eles abandonaram tudo. O real propósito daquela tarde não era a pesca ser maravilhosa, mas sim o chamado que Jesus tinha para aqueles homens. Jesus chegou ali e mostrou o seu poder para que eles tivessem certeza de que eles não estavam seguindo a qualquer um. Eles estavam ali renunciando tudo para seguir ao Filho de Deus, que tem todo o poder em suas mãos, que realizava milagres e maravilhas, que realiza milagres e maravilhas através do seu poder, aquele que se entregou na cruz do Calvário para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, falando em termos que eram relevantes para Pedro e André, Jesus os convoca a uma missão mais elevada do que eles jamais conheciam: influenciar outros para Deus e apresentar-lhes a Cristo. É possível ser um pastor, um evangelista, um missionário, um escritor, um programador de computadores, uma enfermeira, um médico, um professor, um garçom, um estudante, mas se eles não estiverem se esforçando de alguma maneira para apresentar outros a Cristo, não estarão fazendo o trabalho mais importante para o qual Deus os chamou. Jesus nessa noite ele te chama para ser pescador de homens. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Louvado seja Deus. Empreste nessa noite o seu barco a Jesus e você verá o grande resultado que terá na sua vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.